Olá pessoal, eu sou o professor Fabrício Valverde e hoje vamos para a resolução de mais uma questão de química. A questão de hoje é do Enem 2017 sobre eletroquímica. Mais especificamente nós teremos aqui duas pilhas ligadas em séries e vamos calcular a energia necessária para que esse LEDzinho azul ele possa ser aceso, ok? Então, uma questão de eletroquímica do Enem que acaba não sendo uma questão tão simplesinha, e o que o Enem geralmente cobra sobre a eletroquímica, é que você conheça na pilha quem é o catodo, quem é o anodo, ou na eletrólise, quem vai ser o catodo e quem vai ser o anodo. Então, costuma cobrar bastante isso o Enem, sobre os constituintes da pilha, sobre quem é o anodo, quem é o catodo, ou quem é o polo positivo, o polo negativo, e mais algumas coisas relacionadas aqui à eletroquímica, como os potenciais, que nós também veremos nessa questão. Ok? Então, vindo aqui para a questão, nós temos o seguinte. Então, a invenção do LED azul, que permite a geração de outras cores para compor a luz branca, permitiu a construção de lâmpadas energeticamente mais eficientes e mais duráveis do que as incandescentes e fluorescentes, né? Você vai até um tempo atrás, até os anos 2000, até a década de 90, você tinha ou a lâmpada incandescente ou a lâmpada fluorescente. Atualmente nós temos mais um tipo de lâmpada, que são as lâmpadas de LED. E ele continua. Em um experimento de laboratório, pretende-se associar duas pilhas em série. Então ele está falando que é pilha, tá certo? Não é questão sobre eletrólise, tá? Então a diferença da pilha para a eletrólise é que a pilha é um processo espontâneo. A eletrólise não é um processo espontâneo, tá? Então os potenciais que nós encontrarmos aqui têm que ser potenciais positivos, porque essa é uma característica das pilhas. Como o processo é espontâneo, o potencial da associação aí das pilhas tem que ser um valor positivo, assim como o valor entre dois potenciais químicos também vai ter que dar positivo, tá certo? Senão, não se trata de uma pilha. E ele continua aqui: duas pilhas ligadas em série para acender um LED azul que requer 3,6 volts para o seu funcionamento. Considere as semi-reações de redução e seus respectivos potenciais mostrados no quadro, tá? Então a gente precisa, ele vai associar aqui duas pilhas, tá? Então você vai ter a duas pilhas, elas vão estar ligadas em séries, e o potencial mínimo porque você acende esse LED azul é de 3,6 volts. Ela pode ser superior. O que ela não pode ser é inferior a 3,6 volts, porque se for inferior, o LED não acende, ok? Então a gente vai trabalhar com aqui o sério sendo reduzido a sério 3+, aqui o dicromato sendo reduzido a cromo 3+, o níquel 2+, sendo reduzido a níquel sólido, a níquel metálico, e o zinco 2+, sendo reduzido a zinco metálico, tá? E aqui ele dá os respectivos potenciais. E aí ele vai perguntar o seguinte: qual que é a pergunta em cima de tudo isso? Qual associação em série de pilhas fornece uma diferença de potencial, oferece uma voltagem nas condições padrão? Então, essa bolinha aqui indica que as condições aqui são padrão, suficiente para acender um LED azul, ok? Então, como eu disse, vão ter aqui algumas situações, as pilhas já estão montadas, vai ter o esqueminha das pilhas, e nós vamos ter que ver aí qual das pilhas que vão estar nas alternativas vão me fornecer um potencial igual ou superior a 3,6 volts, ok? Então, quando a gente vem aqui para o próximo slide, nós vamos ter o seguinte. Então, essa daqui é a questão do Enem. Ele dá aqui o A, o B, o C, o D e o E, tá certo? Então, você vê que você tem aqui o LED em todos os esqueminhas, seria o LED azul que ele quer acender. Aqui é uma pilha, aqui é outra pilha em todos, tá? Elas estão ligadas aqui em série. Aqui é a ligação em série das pilhas, tá certo? É uma questão interdisciplinar? Ela é mais voltada para química, mas você tem que ter uma noção de associação de resistores, da associação de pilhas aqui em série. Então, elas estão aqui todas ligadas em série, ó. Essa ligação aqui que ele está colocando são a ligação em série, e você sempre tem duas pilhas, ó. Você sempre tem duas pilhas aqui em cada alternativa, tá certo? A gente vai ver que algumas coisas não fazem sentido, e por isso que eu comentei no início que
você tem que saber, você vai fazer a prova do Enem ou vai fazer a prova de vestibular, você tem que saber quem que é cátodo e quem que é anodo a partir das equações químicas que justamente foram dadas aqui. Então, todas nós vamos trabalhar com esses quatro aqui componentes, ok? Mas a gente tem que saber quando alguém vai reduzir e quando alguém vai oxidar. Você vê que aqui são todos potenciais de redução, ó. O elétron sempre está do lado do reagente. Então, as tabelas de potenciais, elas são de redução. Só que lembra que alguém oxida e alguém reduz. Então, a gente tem que saber quem vai oxidar e quem vai reduzir em cada par proposto pela prova do Enem. Tá certo? Então, você pode ver que em cada pilha, você tem aqui a ponte salina. Todas as pontes salinas aqui são de cloreto de potássio, tá? Então, como as pontes salinas estão aqui, isso indica que aqui é uma pilha, aqui é outra pilha, aqui é uma pilha, aqui é outra pilha, e assim por diante, tá? Então, você aprende individualmente, quando você faz questões disso lá no ensino médio, quando é introduzido o assunto de eletroquímica, de pilhas, você lá vê que trabalha com um parzinho. Aí um vai ser o anodo, e o outro vai ser o compartimento, né? Um vai ser o compartimento anódico e o outro vai ser o compartimento catódico, tá? Só que aqui ele está relacionando aqui também com a ligação em série entre duas pilhas. Então, você tem esse aqui é uma pilha e aqui acaba se tratando de outra pilha, tá certo? E a gente vai discutir isso agora dentro das alternativas. Então, quando a gente vem para cá, ó, o primeiro esqueminha, o item A, ele coloca o sério e ele coloca aqui o níquel. Uma coisa a te chamar a atenção aqui, os eletrodos da ponta, eles são eletrodos de grafite, tá? Então, eles são aqui, mostra que o grafite é um condutor de eletricidade, tá certo? Então, a gente precisa discutir algumas coisas aqui, são algumas coisas básicas, mas a questão não é tão simples, porque você pode se perder no meio do caminho, tá certo? Então, aqui os eletrodos da ponta são de grafite, tá? Só que aqui, o que está ligando uma pilha na outra, você tem o eletrodo metálico. Então, na solução onde você tem o níquel, você tem o eletrodo de níquel. Na solução onde você tem o zinco 2+, um sal de zinco você tem o eletrodo de zinco metálico mergulhado, tá certo? Aí aqui você tem as pontes salinas de cloreto de potássio, tá certo? E aí a gente vai montar as equações. Então a gente vai olhar primeiro para esse lado aqui, o sério e o níquel. Então essa pilha 1, que a gente pode chamar de pilha 1, ela vai ter sério e níquel. Então a gente vai usar esse cara e esse cara, tá? Então, a gente comparando entre o sério e o níquel, quem tem o maior potencial de redução? O sério tem um potencial de redução maior do que o do níquel. Então, o sério reduz e a equação do níquel a gente inverte ela. Ela vai estar oxidando. Então, nesse caso, o níquel vai estar oxidando, tá certo? Então, essa equação continua do jeito que ela está. Essa equação do níquel ela vai ser invertida porque e o menor potencial a gente inverte. Ele tem que oxidar então, tá certo? Porque como é potencial de redução, quem tem o maior valor tem maior tendência de reduzir. Então, se esse cara quer muito reduzir, então esse cara acaba oxidando. Ele tem menor tendência de reduzir, ou seja, ele tem maior tendência em oxidar. Tá certo? Então a gente vai manter essa equação e vamos inverter essa. Tá? Então, ó, peguei essa equação, coloquei aqui. Aí peguei a equação do níquel e inverti ela, ó. Eu inverti a equação do níquel, ó. O níquel está aqui, ó, produto. Ele vira reagente. O que é reagente vira produto. E percebam que eu inverti o potencial de redução. Aqui ele está negativo, como eu inverti a equação, eu inverto o potencial. Tá certo? O que eu vou fazer agora? Tá? As primeiras eu vou fazer passo a passo, depois que a gente chegar na alternativa correta, eu já posso pular etapas, até porque vocês já entenderão o que eu quero fazer em cada alternativa. Tá certo? O que eu preciso fazer agora para fazer ela certinho? Claro que no dia você não precisa fazer isso, tá? Eu estou explicando aqui química em cima da questão do Enem. Então, como aqui eu tenho 2 elétrons saindo do níquel, ó, o níquel está perdendo 2 elétrons. Esses elétrons eles vão vir aqui para o sério 4+. Então, se estão saindo 2 elétrons, tem que chegar 2 elétrons. Então, eu preciso colocar um 2 aqui. Só que quando eu colocar um 2 aqui, eu também coloco um 2 aqui e eu também coloco um 2 aqui. Eu balanceio a equação toda. Tá? Então, se estão saindo 2 elétrons, o níquel está perdendo 2 elétrons. É o níquel 2+, ele perdeu 2 elétrons. Então, se estão saindo 2 elétrons, tem que chegar 2 elétrons. Então, aí se eu precisei colocar um 2 aqui, ó, porque aqui não tem 2.
precisei colocar um 2 aqui para cancelar elétron com elétron. Então, o que eu faço? Eu multiplico aqui também por 2 e aqui também por 2, tá? Até porque ela tem que estar balanceada. Aqui eu tenho 2 vezes 4 mais, dá 8 mais. Aqui eu tenho 2 vezes 3 mais, eu tenho 6 mais. Então, como que os dois lados ficam balanceados? Se aqui eu tenho, dá 8 mais, com mais 2 elétrons, ficam 6 cargas positivas. Então, bate com as 6 cargas positivas daqui. Mesma coisa aqui embaixo, esse lado não tem carga, ó, o níquel é o níquel sólido, é o níquel sem carga. Então, se aqui tem uma carga 2 mais, aqui tem que ter uma carga 2 menos para balancear os dois lados da equação. Então, quando você balanceia uma equação química, ainda mais de equações de oxirredução, você tem que contar os lados, as cargas também têm que estar balanceadas. Você balanceia tanto em massa quanto em carga, tá? Então, aqui, ó, esse lado tem uma carga 6 mais no global. Esse lado tem uma carga 6 mais no global. 2 vezes 3, 6 mais. 2 vezes 4 mais 8 mais, com 2 menos dá 6 mais. Tá certo? Então, se você esquece de colocar esse 2 aqui, você pode perceber que está faltando alguma coisa, tem alguma coisa errada. Se você pensar, se você lembrar que você tem que fazer o balanceamento também por carga. Tá certo? Então, quem que sobrou? Sobrou o sério e o níquel. Aqui sobrou o sério 3 mais e o níquel 2 mais. Tá certo? E aí aqui eu somei os potenciais. Ó, esse valor ele foi invertido. Então, aqui dá 1,86 volts. Tá certo? Então, isso aqui é uma revisão de química de pilha que a gente está fazendo, tá? Depois eu posso andar um pouco mais rápido, mas para fazer o ar, mostrando o passo a passo, a gente está fazendo aqui uma revisão da parte de pilhas, tá certo? Agora a gente vai vir para esse outro aqui, ó, para pilha 2, do item A, que é o zinco e o dicromato, tá? Outra coisa aqui importante aqui. Aqui, ó, o elétron está do lado do reagente. Então, esse cara aqui, ele é o catodo. Esse eletrodo aqui é o catodo. Ou essa daqui é a semicélula catódica. E aqui, ó, o elétron está saindo. O elétron está do lado do produto, está oxidando. Então, aqui é o anodo. Tá? Então, o catodo é onde ocorre a redução. O anodo é onde ocorre a oxidação. Tá certo? É só você olhar. Elétron do lado do reagente é redução. Redução é o catodo. Elétron saindo, elétron do lado do produto, é oxidação. Oxidação, anodo. Tá certo? Então, a gente vai vir agora para essa outra pilha aqui. Tá? Então, aqui tem o zinco e o dicromato. Ó, agora sobrou esses dois. O zinco e o dicromato. Quem tem maior potencial? O dicromato ou o zinco? Ó, esse valor é maior do que o do zinco. Então, essa equação mantém do jeito que ela está, ó, ela mantém do jeito que ela está. E a equação do zinco ela é invertida. Tá? Então, o zinco aqui, ele está reduzindo. Como ele tem um potencial menor do que o dicromato, ele vai oxidar. Então, eu vou inverter essa equação e vou inverter o sinal, que é o que eu já coloquei aqui. Tá certo? Então, pode ver que essa equação aqui, ó, tá aqui a de redução. Como ele é potencial menor do que o do dicromato, eu já inverti ela aqui e inverti o sinal. Tá? Agora, novamente, estão saindo dois elétrons, ó. Dois elétrons estão saindo. Essa reação é de oxidação. Então, eu sei que aqui o zinco, ele é o ânodo. Então, aqui, consequentemente, já é o cátodo, tá? E aqui já dá para eliminar essa alternativa por aí, tá? Então, o que a gente tem aqui? Só para fazer ela bonitinha. Estão saindo dois elétrons, estão chegando 6 elétrons. Esse cara aqui tem 6 elétrons, aqui tem 2. Então, eu preciso multiplicar tudo aqui por 3. Porque a hora que eu multiplicar tudo aqui por 3, aqui vai dar 6 elétrons. E aí eu corto os 6 elétrons com 6 elétrons, tá? Mas percebam aqui que eu não multiplico o potencial, tá? Você vê que aqui eu precisei, ó, multiplicar aqui essa equação aqui do sério por 2, ó. Essa equação eu multipliquei toda por 2. Eu não multipliquei o potencial, tá? Então, na eletroquímica, a gente não multiplica o potencial pelo fator que a gente multiplicar a equação, diferente da termoquímica. Na termoquímica lá, você fazia a lei de Hess. Se você multiplicava por 2 a equação, então você multiplicava também o ΔH por 2, por exemplo, se fosse o ΔH, mas você multiplicava pelo mesmo que você multiplicou a linha inteira. Aqui é diferente, porque lá você está falando em kJ por mol. Aqui nós estamos falando de potencial de redução, de potenciais químicos, tá certo? Então, aqui não multiplica pelo fator que você precisar multiplicar a equação. Então, a gente tem esse cara aqui, ok? Então, mais 0,76. E aí, o que a gente vai fazer aqui? Multiplicar essa equação toda por 3, tá?
Aí ficou 6 elétrons com 6 elétrons. Eles vão se cancelar. Eu vou somar esses potenciais. E quem que sobrou? Sobrou dicromato, H+, e zinco. Aqui sobrou 2 cromos 3+, água e zinco 2+. Certo? Então, todo mundo que sobrou aqui. Tá? E aí, somando o potencial dos dois, dá mais 2,09 volts. Tá certo? E aí eu tenho aqui o anodo, como a gente já tinha desconfiado, né? Como a gente já tinha concluído, que o elétron está do lado do produto, está ocorrendo a oxidação. Então, onde a gente tem o zinco 2+, onde a gente tem o zinco, nós temos o ânodo, e aqui, consequentemente, então, acaba sendo o cátodo. Mas isso é confirmado. Ó. O elétron do lado do reagente é o cátodo. Então, onde tem o dicromato, nós temos o cátodo. Tá certo? E aqui tem um problema. Isso daqui já está eliminado, tá? O que você poderia fazer direto? Só montar as equações, não precisava, nessa daqui, por enquanto, não precisava calcular o potencial, nada. O que você olhava? Bom, aqui eu tenho cátodo do ânodo, aqui eu tenho cátodo do ânodo. O LED está ligado em 2 cátodos. Então, isso aqui pode acabar me levando a um problema. Por quê? Porque esse LED ligado a 2 cátodos, isso aqui vai me criar um caminho de baixa resistência, que é um curto-circuito, tá certo? Então, eu não posso ligar aqui, ó, os 2 fios do LED no cátodo. Eu tenho que ligar, um tem que ser no cátodo e o outro tem que ser no ânodo. Então, como eu disse, se você sabe quem que é o cátodo e quem que é o ânodo, você já começava a eliminar alternativas. Se eu não me engano, 3 alternativas tem esse tipo de ligação, cátodo com cátodo, e isso não pode ocorrer. Tem que ser o cátodo ligado com o ânodo. Alguém vai estar reduzindo, que vai ser onde vai estar ligado o cátodo, e o outro tem que ser o ânodo. Você tem o polo positivo e o polo negativo, né? Então, entre o cátodo e o ânodo, quem que é o polo positivo e quem que é o polo negativo? O cátodo é aonde o elétron está chegando. No cátodo, o elétron está chegando. Então, como o elétron é negativo, então no cátodo o elétron está chegando no cátodo. Então, por isso que você vai ter a redução. Então, o cátodo é o polo positivo e o ânodo é o polo negativo. Então, aqui é o polo positivo ligado com o polo positivo. Isso não vai dar em nada, ok? Então, você já começava a eliminar alternativas por aí. E aí, só para terminar essa ideia, aqui o ΔE, que é a associação dessas duas pilhas, como elas estão ligadas em série, eu teria que somar os potenciais. Só que, como elas estão ligadas cátodo com cátodo, eu subtraio os potenciais, eu acabo não tendo que somar os potenciais, tá? Então, isso aqui dá um potencial de mais 0,23. E lembra que a gente quer chegar no mínimo em 3,6 de potencial. Então, isso aqui já está fora. Então, isso aqui está fora de algumas formas. De o cátodo estar ligado com o cátodo, isso aqui está fora. E esse potencial também não chega, mas você tinha que saber o quê? Que 2,09 você tem que subtrair do menos 1,86. Por quê? Porque você está ligando aqui o cátodo com o cátodo. Então você não vai somar os potenciais, mesmo que eles estão ligados em série, mas como você está ligando cátodo com cátodo, você tem que subtrair esses potenciais e não somar, tá? Porque se você somasse, você chega numa alternativa que vai chegar no valor de potencial que é maior do que 3,6. Então você fala, cheguei na alternativa correta, tá? Mas na verdade não. Por quê? Porque está ligado cátodo com cátodo, tá? E como eles estão ligados cátodo com cátodo, você não vai somar os potenciais, você vai subtrair os potenciais e ele acaba sendo então mais 0,23, tá? Então se você não tem a noção de que está ligando cátodo com cátodo, você pode errar essa questão, você poderia já assinalar ela logo como correta e errar essa questão, tá certo? B. Agora nós temos aqui sério e zinco, então sério com o zinco, maior mantém, menor inverte, tá? O maior mantém, já inverti essa equação, já ficou positivo o potencial. Aí aqui são dois elétrons, já se cancelam, não preciso multiplicar por nada, tá? Aí sobrou sério e zinco, sério 3+, e zinco 2+, tá? Então, esse cara sobrou, esses dois caras sobraram, somei os potenciais 2,37. Tá? Então, aqui, ó, elétron do lado do reagente é o cátodo. Cátodo no eletrodo, na semicélula de sério. O zinco está oxidando. Oxidação, anodo. Então, aqui é o anodo onde tem o zinco 2+. Tá certo? Então, beleza, montei. Vamos ver o outro lado. Se aqui bater outro cátodo, essa também vai estar fora. Tá? Então, quando a gente vem para cá, agora nós temos o níquel e dicromato. Níquel e dicromato. O potencial de cromato mantém, o menor inverte. Inverti essa equação já.
com mais 0,25. Aí vou somar os potenciais, ó, aqui tem que multiplicar tudo por 3. Como aqui tem 6 elétrons e aqui tem 2, eu multiplico tudo por 3 para aqui dar 6 elétrons. E aí eu cancelo elétron com elétron, tá certo? Aí agora eu posso cancelar elétron com elétron. Aí sobrou dicromato, o H+, o níquel. Aqui sobrou cromo 3+, água e níquel 2+. Tá certo? Então, ó, sobrou. Aqui sobrou o cromo 3+, sobrou o níquel e sobrou a água, tá? Somando os dois potenciais, mais 1,58. E a gente vem aqui e faz o seguinte. Ó, de novo bateu cátodo com cátodo. Essa também já tá fora, tá? Então, o que a gente tem aqui? Ó, aqui, redução é cátodo. Onde tá aqui, ó, dicromato, tá? O elétron tá do lado do reagente, então é redução. Então, esse aqui onde está o dicromato, como é redução é o cátodo. Então, novamente, bateu cátodo com cátodo. Então, eu vou pegar o potencial dessa célula com o potencial dessa célula e vou subtrair, tá? Então, ó, 2,37, que tinha sido o primeiro potencial, aqui com 1,58, que é o segundo potencial. Só que como eles estão ligados aqui, cátodo com cátodo, então eu não somo os potenciais, mesmo eles estão ligados em série. Eu subtraio os potenciais. Então, isso aqui dá mais 0,79, também não chega em 3,6, tá certo? Então, a B também está fora. Quando eu venho para C agora, estéreo e zinco, então, ó, estéreo e zinco, maior mantém, menor potencial inverte. Então, eu vou inverter essa equação, tá? Então, ó, esse cara manteve, esse cara eu inverti, era menos 0,76, agora é mais 0,76, tá? Aqui são dois elétrons, eles já se cancelam, não preciso multiplicar, tá? Aí quem sobrou? Cério e zinco, cério 3+, e zinco 2+, tá? E somei os potenciais. Beleza, agora eu vou fazer a mesma coisa para esse lado, o dicromato com o níquel. Então vou fazer o dicromato com o níquel, o maior mantém, o menor eu vou inverter, tá? Outra coisa importante, né? Aqui a redução é o cátodo, aqui o elétron está do lado do produto, é oxidação. Oxidação é o ânodo. Então sabemos que aqui temos um cátodo e um ânodo, tá? Então aqui é o polo positivo, aqui é o polo negativo. Agora, vindo para cá, nós temos o seguinte. Aí aqui, o dicromato com o níquel. Então aqui o dicromato tem um maior potencial do que o níquel. Então eu vou inverter a equação do níquel, tá certo? Aí eu venho para cá, ó. A equação do dicromato mantém com 1,33, porque é o maior potencial. A do níquel eu inverto, porque é o menor potencial. Então, a equação do níquel está invertida. Ó, o sinal está invertido. Aí, aqui são 2 elétrons, aqui são 6. Multiplico aqui tudo por 3. Tá? Aí ficou 6 elétrons, cancela com 6 elétrons. Aí eu vou somar esses potenciais. Só que aqui, ó, é uma alternativa possível, ó. Porque o níquel, ele está oxidando, ó. O elétron no níquel, ele está do lado do produto. Então, aonde você tem o níquel, ele está oxidando. Agora, ó, é uma possível resposta. Eu tenho um cátodo com um ânodo. Eu tenho um cátodo com um ânodo. Então, se o potencial for maior do que 3,6, a gente tem a alternativa correta sendo a C, tá? Então, aqui sobrou, tá? Então, sobrou de cromato, 14 de H+, 3 níquel sólido, aí 2 cromo 3, 7 águas e 3 níquel 2+. Aí, somando esses potenciais, dá 1,58. Então, aqui o potencial é de 1,58, tá? E o potencial aqui era de 2,37, tá? Porque a gente somou aqui o sério com o zinco. Já que a gente somou o sério com o zinco, ele deu aqui 1,61 mais 0,76, porque a gente inverte essa equação. Então, ela fica positiva. Então, isso aqui dá 2,37. A hora que eu somo esses dois potenciais, eu tenho mais 3,95. Ou seja, o potencial que a gente precisa, no mínimo, para acender o LED é 3,6 volts. Como esse potencial está acima de 3,6, então a alternativa correta é a alternativa C. Tá certo? Então, você vê, tinha que ser cátodo com ânodo. Ó. Um liga no negativo, o outro você liga no positivo. E aí sim você tem a associação aqui em série. Então, por isso que aqui eu estou somando os potenciais na A e na B, como tinha ficado cátodo com cátodo nas pontas. Então, como tinha ficado cátodo com cátodo, eu estava subtraindo os dois potenciais iniciais. Eu subtraí o da A e eu subtraí o do B. Por quê? Porque aqui estava cátodo, mas aqui também estava cátodo. Tem que ser o polo positivo com o polo negativo, tá?
E na A e na B estava positivo com positivo, estava cátodo com cátodo. Então, por isso que a gente estava subtraindo. Agora a gente somou, por isso que o potencial dessa pilha ela dá um potencial elevado. Tá certo? Então, indo agora rapidinho para D e para E, só para fechar a ideia. Então, aqui é o sério com dicromato, tá? O sério com dicromato. Eu já inverti, ó. Sério com dicromato. Então, sério com dicromato. O sério tem um potencial maior do que o dicromato. Então, esse potencial mantém, esse menor inverte. Ó, por isso ficou menos 1,33. Quando eu subtraio, dá mais 0,28, tá? Aí aqui já fiz a multiplicação aqui dessa equação por 6, ó. Aqui é um sério 4 mais, é um elétron. Já multipliquei aqui tudo por 6, como a gente já chegou na alternativa correta, e creio que vocês já pegaram a ideia. Então, nessas duas a gente pode andar um pouco mais rápido, mas nós vamos fazer todas, tá? Aí eu corto o elétron com o elétron, sobrou, sobrou, sobrou. Então, todo mundo que sobrou está aqui, ó. Todos os produtos que sobraram estão aqui, tá? Aí aqui, ó, no sério, no eletrodo que tem o sério, o elétron está do lado do reagente, a redução. Então, aqui é o cátodo. Então, se esse é o cátodo, consequentemente, ele tem que ser o ânodo, tá? E justamente é o ânodo. O elétron está do lado do produto. Se o elétron está do lado do produto, você tem aqui a oxidação. A oxidação ocorre no ânodo, tá certo? Então, cátodo, ânodo. E aí a gente vem para o outro, níquel e zinco. Níquel e zinco. O potencial do níquel é maior do que do zinco. Então, a equação do níquel mantém, ó. A equação do níquel mantém. O menor potencial eu inverto, ficou mais 0,76. Aí, como os dois são dois elétrons, é só cancelar os elétrons, sobrou níquel e sobrou zinco, sobrou níquel e sobrou zinco. Quando eu somo os dois potenciais, dá 0,51. Só que, o que falta eu determinar? Se aqui é o cátodo ou o ânodo. O zinco está tendo a oxidação. Então, aqui é o ânodo. Então, aqui é o cátodo. Ó, no eletrodo de níquel, onde eu tenho a solução de níquel, o elétron está do lado do reagente. Então, aqui é o cátodo, certo? E aqui é o cátodo, aqui é o ânodo. Ó, até bateu, ó, cátodo com ânodo. Era uma possível resposta, mas o potencial não vai chegar, tá? A hora que eu pegar e somar os potenciais, ó, o outro tinha dado 0,28, esse aqui deu 0,51, então isso aqui dá um potencial só de 0,79. Então, associando só duas pilhas em série, eu não chego em 3,6, então essa está fora por causa disso. Mas seria uma primeira resposta inicialmente, por quê? Porque aqui eu tenho o cátodo e aqui na outra ponta eu tenho o ânodo, tá? O que faz com que essa seja incorreta é que o potencial não chega no valor que a gente quer para acender esse LEDzinho, ok? E aí, para o último item, o item E, aqui eu tenho sério e dicromato, que eu tenho sério e dicromato, o potencial do sério é maior do que o dicromato, então essa equação mantém, a outra inverte, tá? Então, ó, o sério 4 mais eu mantive, mais 0,61, eu inverti essa daqui, por isso que vai dar menos 1,33, tá? Então, aqui ficou menos 1,33, aí, e ela está invertida, ó. As 7 águas estão do lado do reagente. O cromo 3+, está do lado do reagente. Quando eu faço a associação aqui, quando eu faço a soma dos potenciais, dá mais 0,28, certo? Então, sobraram esses caras aqui, sobraram esses caras aqui. O potencial é baixo, provavelmente não vai bater, mesmo que... Agora a gente precisa ver o quê? Se aqui esse cara vai ser o cátodo ou vai ser o ânodo. Ó, novamente aqui já bateu o cátodo. Ó, cátodo com cátodo não pode, porque eu vou subtrair os potenciais. Tá? Mas por que eu coloquei aqui que aqui é o zinco, aqui é o níquel 2+, eu coloquei que é o cátodo e o ânodo. Aqui entre zinco e níquel, o níquel tem um potencial maior. Então eu mantenho essa equação e inverto a outra. Então aqui vai dar mais 0,76. Eu inverti a equação. Ó. Essa equação é a inversa daqui, porque esse é o potencial menor. Então eu inverti a equação, somo os potenciais, dá 0,51. Tá? Aqui, onde tem o níquel está aqui. Onde o níquel está, o elétron está do lado do reagente. Então aqui, o elétron estando do lado do reagente, eu tenho uma redução. Redução é cátodo. Só de bater cátodo com cátodo, já sei que ela está fora. Tá certo? Aí quando eu somo os potenciais dessa pilha com essa pilha, mais 0,51 com menos 0,28, eu tenho mais 0,23 volts de potencial. Então, você vê que nem chega no valor de 3,6 e também o fator de não chegar é porque eu estou subtraindo o potencial. Por quê? Porque está ligado aqui cátodo com cátodo, tá certo? Então, isso faz com que essa também esteja incorreta.
tá? Então você viu que só duas tinha cátodo ligado com ânodo. Então, a hora que eu vi que é cátodo com cátodo, eu eliminei a A, eliminei a B e eliminei a E, tá? E aí o potencial da D não chegava, então a alternativa correta foi a alternativa C, tá certo? Então, uma questão do Enem sobre pilha, tá? Então você vai prestar o Enem, é importante que você saiba sobre pilha e eletrólise, tá? A diferença entre pilha e eletrólise. Aqui ele fala que é uma pilha, então você tem que saber quais são as características da pilha. A pilha sempre dá um potencial positivo, tá certo? Então você sabe que equação você vai ter que inverter e qual você vai ter que manter para que esse potencial fique positivo, tá? Você precisa saber quem é cátodo, quem é ânodo, em qual deles ocorre oxidação, em qual deles ocorre redução, tá certo? Então você precisa saber de algumas coisas, qual que é o polo positivo e qual que é o polo negativo. Então, se na oxidação o elétron está saindo, o elétron que é negativo cai para o eletrodo que é positivo. Então, onde você tem a oxidação que é no ânodo, o eletrodo é negativo, o elétron quer ir para o eletrodo que é positivo, que é o cátodo. Então, você tem lá ocorrendo nesse eletrodo a redução, certo? Então, é uma questão do Enem que eu lembro que em 2017 essa questão foi considerada uma das mais difíceis da prova, tá? Mas se você tinha noção do que era a pilha, do que era cátodo e ânodo, do potencial, né? Você tinha aqui os potenciais para trabalhar, que você tem que manter o maior e inverter o menor potencial. Você conseguia fazer essa questão tranquilamente, certo? Então, uma bela questão do Enem, por isso que eu procurei trazer ela aqui para o canal, mais ou menos aqui, nós estamos aqui nas semanas antes do Enem aqui em 2025, então eu espero que essa questão possa ajudá-los de alguma forma, tá certo? Então deixa aqui nos comentários o que vocês acharam dessa questão, se conseguiriam resolvê-la ou não, e eu vou deixar aqui em cima mais uma playlist e um vídeo para vocês continuarem estudando Química, e essa era a questão que nós vamos resolver hoje. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Até mais e fui!